Oh, Geshe, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, that's great. So just make a few announcements and then we can start. Okay. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse evento da Tibet House Brasil. Então, hoje a gente vai ouvir o Geshe Phende falando sobre como superar o estresse e a ansiedade na vida profissional a partir de uma abordagem budista. A gente pede que vocês observem a nossa etiqueta, que mantenham o microfone no mudo. Se quiserem perguntar, podem usar a ferramenta de pergunta ou mesmo o chat e que utilizem o bate-papo de forma consciente. Além disso, a gente encoraja aqueles que quiserem entrar nessa corrente do bem no programa de doações para Tibet House Brasil. A gente agradece muito aqueles que já fizeram as doações e encorajamos aqueles que se sentirem inspirados e puderem contribuir com a causa. Aí tem os dados bancários para doação. Se vocês puderem passar isso adiante, a gente fica profundamente agradecido a vocês. Então, eu vou brevemente fazer aqui a apresentação do nosso professor. Para aqueles que não o conhecem, ele é um dos professores que tem feito programas presenciais lá na Tibet House Brasil há algum tempo. O Geshe Phende, ele é professor residente no Monastério Drepung Loseling, em Atlanta. Ele já foi também professor residente na África do Sul e hoje a gente vai ouvir ele falando mais um pouco. Ele vai fazer quase que uma continuação da fala anterior dele, vai falar sobre como lidar com o estresse e a ansiedade na vida profissional. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Geshe Phende, lembrando que o evento vai ser traduzido, né? Eu vou fazer a tradução consecutiva e ele está sendo transmitido ao vivo no YouTube nesse momento. Tá certo? Geshe Phende, please, this is all yours. Okay. First of all, I would like to say Tashi Dele, good afternoon to all the listeners. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer Tashi Dele, eu gostaria de dizer boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. And today the topic is overcoming stress and anxiety in professional life, a Buddhist approach. So now this topic is entering these days. It's very important. All over the world, we have the problem specific because of this COVID-19. So doesn't matter rich or poor, educate, uneducated, everybody have this struggle, specific stress and anxieties and so forth. So from Buddhist approach, from the Buddhist perspective, how should we deal that? How should we overcome the problem we're experiencing day-to-day life? Então, é claro que a gente já vem sendo atravessado por esses problemas de estresse, de ansiedade no âmbito profissional, né, há algum tempo. Mas hoje, somado a isso, nós temos o caso, né, atípico que a gente vem vivendo da crise da Covid-19 e essa situação de quarentena, né? Então, hoje a gente vai abordar esse tópico dessa forma atualizada, pensando nessa situação nova, né, que a gente está vivendo, e sempre abordando isso pela perspectiva da psicologia e da filosofia budistas, né? Então, como lidar, como dar conta
dessas perturbações do ponto de vista da abordagem budista. So, in order to overcome the stress and anxiety, any mental problem we're experiencing, first we should understanding the causes of these problems. Who causes, how, why we experiencing these pains and sufferings. So there are two different types of the causes. One is external, we call the conditions. So the external conditions, specific in this time, because of the COVID-19, the virus, and it's locked down everywhere, and it's affected to not only disease, but it's also affected like what you call the finances, one's own, and the job. Because of that, number of people losing their jobs, and because of that, it creates us so much fear, so much worry. And not only that, because of the lockdown, you're stuck into the home, in your home. It's like a prisoner. So now you're stuck there. So, and not only that, of course, this virus is everywhere spreading out, and you have no idea who has and who hasn't that. So it's very difficult to what you call stay with other people. It's very hard to know who has and who hasn't. So it makes you so much fear, so much doubt, so much worry. And it's not only that, it's affected your day-to-day life, your money, your business, so everything. So because of that reason, people feel fear, worry, stress, anxiety, and number of people maybe ended up with the depressions. So this is the one causes, the external causes. But also there's another causes, it's called the internal causes. So Buddhist is so much focused on that internal causes. So which kind of inner causes who creates these pains and sufferings? So one of the fundamental causes of this anxiety and fear and worry from the Buddhist psychologist perspective, it's called the self-centered, selfish. So the self-centered or the selfish is the one of the fundamental causes of that anxiety. And because of the self-centered, and it can create you attachments, or it can create you high expectation, anger, or other negative emotions. There are many distraction, the negative, it's called the afflictive, the other minds we have are the causes, internal causes of the pain, the stress and depressions and anxiety we're experiencing. So the external one, or there's the internal one. There are two different types of the causes. Couldn't hear you. Oops. Yes. Então, para a gente dar conta desse desafio, né, que é lidar com ansiedade, com estresse, primeiro a gente precisa entender a causa desses problemas, né? E a gente precisa entender a causa fundamental deles. Por que a gente experimenta tais sofrimentos, né? Por que a gente experimenta tais dores? E a gente fala em duas causas principais, né? Tem as causas externas, que a gente chama de condições externas, e nesse caso a gente poderia citar a crise da Covid-19 como uma delas. É claro que dá para a gente se estender, né, detalhar essa causa da crise da Covid-19. Por exemplo, primeiro a gente tem o elemento surpresa, né, que ninguém esperava por isso,
Segundo, a gente tem uma situação muito difícil em que as nossas casas se tornaram as nossas próprias prisões, né? A gente fica preso em casa sem poder, sem se sentir bem, sem se sentir tranquilo para sair. Mas a gente também tem o fator do trabalho, né? Muitas pessoas tiveram um aspecto do trabalho afetado. Então, algumas pessoas, por exemplo, perderam seus empregos, tiveram suas carreiras interrompidas. E isso provocou assim muita insegurança, muito estresse, muita depressão nas pessoas. Daí, então, a gente pode passar para a segunda causa, né? Que daí, quando a gente chega nessas emoções aflitivas, a gente está falando das causas internas, né? As causas internas, elas estão fortemente apoiadas num tipo de mente alterada, né? Então, é essa mente egoísta que gera um tipo de apego, né? E é por conta desse apego, dessa mente egoísta, que a gente sofre tanto, né? Diante dessas transformações nas condições externas. Esse apego vai gerar emoções aflitivas, como o estresse, a depressão, a angústia, a ansiedade e assim por diante. Então, aqui a gente destaca duas causas fundamentais, as causas externas e as causas internas. So within these two causes, which one is what you call the causes of the suffering you're experiencing? So the external or internal. So from each individual's your own the pain of anxiety or stress, and these are the main causes of that pain is one's own negative emotion, internal causes. External causes sometimes can same to everybody. The lockdown is the same, the virus spread in your country is the same, or the business affected is the same. So, but each individual living with the same condition, same circumstances externally, but each individual, the feeling of stress, fear, anxiety, very different. Some people might have so high level, high means very deep, the pain of stress, depression. Some people might be not that much deep, maybe light stress, light depression. Even the external circumstances are completely same, but the people who lives in the same condition, with the experiencing suffering, the individual, very different. So it's not the same. Even within the family, maybe this family business, same thing, you're living in the same home, but the family members, each of them, the feeling of stress and depression, the internal pain, also different, variety. Some affected very deep, very worse. Some maybe lighter. So that means these variety pains or the suffering, the mental suffering, each individual experiencing, that causes by what? Even external circumstances are completely the same thing. So if the external causes, only the causes to creates you the pain, then all of the family members should feel same level of pain, but it's not, very different. That means we should think they are the internal causes. The another causes, the internal, within your own minds. So these, the minds which call mental afflictions, these are the one who the most, what do you call the main causes of your own inner pains. If you have a very heavy negative emotions there, then you can feel more stress, more fear, more worry. If you keep it very high expectation, it can cause us that same. If your mind, the negative emotions are light, weak, then you're feeling internal pains getting weak. So that means the main causes of each individual's experiencing internal pains are caused by one's own mind.
Muito bem. Mas daí, quando a gente olha para essas duas causas, né, as causas externas são as condições e as causas internas, né, que é basicamente essa mente autocentrada, a gente precisa se perguntar qual delas é a principal, né, a geradora de sofrimento e de dor. Seria a externa ou a interna? Bom, a gente pode fazer uma breve análise aqui de casos, né, que a gente conhece, para a gente entender qual delas prevalece. Bem, se a gente olhar para os indivíduos que a gente conhece, para as pessoas que nos cercam, e para as vidas emocionais delas e como elas experimentam, né, essas emoções, a gente vai perceber que pessoas submetidas às mesmas condições externas reagem de formas diferentes. Então, por exemplo, às vezes as pessoas elas estão num contexto socioeconômico muito parecido, elas estão num contexto de sofrimento, como por exemplo nessa coisa da Covid-19, né? Não interessa se você é rico ou pobre, né? Ou de onde você é, tá todo mundo passando por isso. Então, muitas pessoas estão submetidas às mesmas condições, estão em circunstâncias muito parecidas, mas elas reagem de formas muito, muito diferentes, né? Às vezes alguém com uma condição externa ruim consegue lidar muito bem com alguma adversidade, uma pessoa experimentando condições externas ótimas, apesar disso, sofre muito, sente muita dor. Algumas pessoas têm experimentado altos níveis de depressão, outras pessoas têm experimentado emoções muito leves. Então a gente vê que as pessoas, apesar de terem condições parecidas, estão experimentando tudo isso de uma forma muito diferente. Mesmo dentro da família, se a gente pensar nas nossas famílias, né, a gente vai ver que dentro da mesma casa, muitas vezes, do mesmo lar, você tem pessoas enfrentando essa situação de formas super diferentes, né? Alguns estão enfrentando de uma forma super perturbada, super sofrida. Outros estão, assim, tirando de letra, estão conseguindo lidar muito bem com toda essa situação. Isso faz a gente pensar que a gente precisa realmente refletir sobre as causas internas, né? A gente precisa se aprofundar nas causas internas, porque aparentemente elas são a chave para as nossas aflições mentais. Elas são a causa principal para essa dor que a gente sente. Então a gente vai começar a observar alguns padrões. Por exemplo, a gente vai começar a perceber que quanto mais apego e mais expectativa, quanto mais alta for a expectativa, sem dúvida nenhuma, mais a gente vai sofrer, mais a gente vai sentir dor. Então tem uma correlação aí, né, entre essa causa interna e a nossa experiência de sofrimento, né? Da mesma forma, se a gente tiver, por exemplo, se a gente tiver uma vida interior muito fraca, muito vulnerável, a gente também está muito mais suscetível a sofrer, né, e a ser, digamos assim, arrebatado por essas adversidades externas. Então, a gente começa a perceber que a causa do sofrimento, a causa fundamental do sofrimento sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, na nossa própria mente. So, first, it is very important to understanding, like the causes come from where, because if you want to overcome the suffering, first we have to understanding the causes, because if you don't deal with these causes, the result, of course, you are going to be experiencing. If you do not want to experiencing these results, you have to stop these causes. You have to, control, or you have to reduce these causes who create this result. That's why I'm talking here. The causes of the anxiety and stress we're experiencing is one of the causes is each individual's the mind they have. Therefore, mind is called the mental afflictions, the distraction thoughts. So these are the main causes. Because of that, each individual has different types of the mental afflictions. That's why even the external circumstances are completely same, but the result of the suffering, the anxiety and fears are very different levels because of each individual's mental afflictions at the variety levels. Some are very deep,
some have a lighter. So that's why some people so much stress, some people less stress because of these internal causes. It's a different. Then second thing is even the externally, some people might be its effect so badly, this COVID-19 or external causes, they affect very bad business or something. Maybe some people, they lose everything. They eat it up with hungry, no food. But some people still, the physical life is okay. They have a home, they can still eat, they can still remain healthy in the home. But sometimes the people who externally affect worse, but mentally those people may be less pain, less stress, still calm, still peaceful. Some people externally, they live luxury, they have enough foods, their home, everything's perfect, but the stress level, the fear is so deep. The people who really experiencing suffering of foods and shelters and all these things might be mentally not that much stress, not that much fear, not that much worry. So that telling us is not only external condition, there's each individual's, the mental condition can affect you, stress and fears and all these things. So that's why first we should really think about that and really understanding. If you have so much fear right now, if you feel so much stress and worry, and not only looking the external condition, you should also look in your mind. Which kind of thoughts, which kind of destruction thoughts or mental affliction arising there, affecting me, creating me stress and depression? You should examine, analyze, to try to find it. So when you found it then how should we deal with these thoughts? Then second, that's how the Buddhist psychologist comes on that way. But first, it's as an individual, make sure, do you really understand the fear and anxiety right now you have? It's not only external there are the causes which within your own mind. Do you really understand that? You should, it can take time to really understand first that. So when you really understand, when your mind is really believe that, then your second solution, okay, how should I deal with this? That will come. Muito bem. Então, primeiro, né, se a gente está usando a abordagem budista, é importante a gente colocar as coisas na ordem, né? O primeiro passo, então, como a gente tem dito até agora, é entender de onde isso vem, onde está a causa, né? Da onde vem o sofrimento, onde está a causa desse sofrimento. Porque o que a gente precisa fazer, na verdade, né? E daí isso é bom senso, né? A gente pode ver isso no bom senso. O que a gente precisa fazer, se a gente quer que um efeito mude, é trabalhar na causa desse efeito. Então, se eu quero que o efeito, o sofrimento mude, eu preciso achar a causa, né? A causa principal, a causa fundamental, e a partir da transformação dessa causa, eu vou ter uma mudança. No caso, como eu quero eliminar a dor, eu quero eliminar esse sofrimento emocional, então eu preciso realmente diminuir ou eliminar as causas, a causa fundamental desse sofrimento. Então, se a gente quer mudar essa condição, a gente realmente precisa trabalhar com essa origem. E essa origem está nessa mente que a gente falou, que na verdade é um tipo de mente, né? Quando a gente fala que está na nossa própria mente, a gente não está falando da mente em geral, mas a gente está falando de um tipo de mente, que é essa mente distraída, essa mente ausente, né? Então, essa mente é que nos causa essa confusão, esse apego que gera dor, que gera sofrimento. Então, isso fica muito claro quando a gente percebe que, na realidade,
o que provoca diferença nas nossas reações diante dos eventos externos são as nossas condições internas, como a gente vinha falando até agora. Então, uma pessoa com um mundo interior bem trabalhado, bem resolvido, ela pode estar submetida a causas externas super aflitivas, mas ela vai lidar melhor com isso, né? E vice-versa. Então, é por isso que é importante a gente começar entendendo isso. E daí a gente vai começar a perceber por que algumas pessoas são mais estressadas, porque outras são menos estressadas. A gente observa isso, né? No nosso convívio com os outros. Em segundo lugar, a gente vai, a partir desse olhar, né, vendo exemplos claros, por exemplo, durante essa crise da Covid-19, a gente percebe que algumas pessoas, elas estão materialmente super abastecidas, né? Então, elas não perderam o emprego, elas estão conseguindo trabalhar em casa, elas estão tendo as suas necessidades básicas todas supridas, mas ainda assim elas não conseguem encontrar paz, né? Elas não conseguem encontrar alívio. Por outro lado, a gente observa pessoas que foram diretamente afetadas no aspecto material, perderam o emprego, não estão conseguindo se manter, mas ainda assim elas conseguem, de alguma forma, encontrar esperança, né, encontrar saídas. Então, fica muito claro que a condição interna é muito mais importante do que a condição externa. E daí a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa se debruçar sobre essa questão com seriedade, se a gente realmente quiser entender. Então, por exemplo, se a gente começar a experimentar estresse, se a gente começar a experimentar angústia, ansiedade, a gente precisa se perguntar que pensamentos estão alimentando essas emoções aflitivas? Ou melhor, que pensamentos estão validando esses episódios emocionais? Né? Então, quais são os pensamentos destrutivos? Quais são os pensamentos extremamente perturbadores que eu tenho nutrido e que estão me levando para esse lugar, né? Estão criando essa dor. E daí, uma vez que a gente conseguir pensar esses pensamentos, que a gente possa se deter um pouco em examiná-los, né? Que a gente possa olhar para eles, entender por que eles estão vindo, né? Do que eles são feitos. E daí, a partir disso, sim, a gente vai começar a pensar em como lidar com essa situação, né? Como lidar com com esse conjunto aí que está produzindo dor e sofrimento na gente. Então, assim, né? A gente começa com 2 passos quando a gente está usando a abordagem da psicologia budista. O primeiro passo é entender que a causa fundamental é interna, e daí o segundo passo é como lidar com ela. Mas, por favor, entendam que isso leva tempo, né? Isso não acontece da noite para o dia. A gente precisa realmente se debruçar sobre essa tarefa e analisá-la uma vez atrás da outra, permitir que a gente se familiarize com essa forma de entender e de olhar para o mundo, olhar para caso a caso, para a gente ir ganhando confiança, né, nessa forma de entender as nossas vidas emocionais. Then when you know that, then we should think. So if there is a way to solve the problem and the external problems, if you can able to fix it, then it's simple. We go there and we fix the external problem, so we don't need to experience. But today in this situation, specific in this virus, it's impossible right now. Oneself, how can you fix this? Today, all these scientists, everybody trying to find the medicine to, cure this disease, still not yet. So that's one person. It's impossible, right? We can't fix that. As long as the virus there, its lockdowns will be there. It can affect the economy. It can affect, it's always there. So external condition today in this situation, oneself can't control. We can't fix it, even oneself. But that doesn't mean we can experience still stress and depressions. So that's how the problem is, I'm stressed, I anxiety, I feel so much depressed because of this virus, or because of this economic, because of those and that people. When you think only these are the causes of my pain,
then your second thought is, there's no way to fix your problems because this external condition, you can't fix it. Then you feel, I will going to be experiencing this suffering all my life. Or you feel there's no way to fix now. So that feeling will causes you hopeless. There's no hope. So when you feel hopeless, that hopeless feeling will create you depressions, inner weakness. Your minds become so weak, so depressed, it's getting worse, worse, worse. It will going to eat your inner strength, willpower, right? So that's very dangerous thoughts. Feeling hopeless is the one of the causes of depressions and what you call inner weakness or reducing your inner strength, inner willpower. When you feel so weak internally, then even small problem, you can't face it, you can overcome, you can't able to fix it because you are so weak. So that mistake comes from your understanding of your suffering is only external causes. That's how it creates you. If you know, or maybe first that translate. Então, assim, de forma muito simples, se a gente olhar para o nosso sofrimento e a gente perceber que existe uma forma, tem uma abordagem para resolver a causa externa do sofrimento, não tem problema nenhum. Vai lá e resolve, tá tudo bem. Uma vez resolvido, não precisa de prática, não precisa de cultivo, né? Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Por exemplo, essa crise da Covid-19, não dá, né? Não dá para a gente resolver ela externamente. A gente sabe que enquanto o vírus estiver aí fora, enquanto ele estiver agindo, enquanto ele estiver ameaçando as nossas vidas, essas condições externas de lockdown, de quarentena, de estresse, elas, né, os gatilhos estão aí, né? Então, toda essa perturbação na economia, toda essa perturbação nas relações sociais, tudo isso está aí, né? Está dado, e a gente não vai conseguir mudar essas condições externas enquanto a gente não encontrar, enquanto os cientistas, né, não encontrarem uma solução para essa Covid-19. Mas internamente é diferente, né? Internamente a gente consegue sim, a gente tem condição plena, né, para fazer um trabalho interno conosco para reduzir a sensação de estresse e ansiedade. Mas o que a gente costuma fazer, o caminho que a gente faz é justificar o nosso estresse com as causas externas. Então, por exemplo, a gente fala assim, eu estou estressado por causa da Covid-19. Então, eu estou estressado por causa dos problemas econômicos. Então, eu estou estressado porque aquelas pessoas fazem isso ou aquilo. Bom, então, se a gente realmente for por esse caminho de validar o nosso estresse com base nas condições externas, não tem jeito. Realmente, daí não tem forma de solucionar esse problema. A gente está realmente condenado a sofrer, porque a gente não tem condições de mudar essas causas externas nesse momento. E daí, junto com isso, vai vir um sentimento enorme de impotência e de falta de esperança, né? E daí a gente sabe para onde isso leva, né? Isso nos conduz para depressão, essa condição de fraqueza mental, né? É uma condição emocional que parece que ela come a sua força de vontade, ela come a sua energia interna. E daí é claro que isso causa depressão. Então é justamente essa falta de esperança que provoca, né, que é a causa principal da depressão. Só que daí o problema é assim, quando a gente se deixa tomar por essa falta de esperança, quando a gente se deixa tomar por essa situação de depressão, qualquer problema, por menor que ele seja, ele se torna assim
incomensurável, né? Ele se torna enorme, ele se torna absurdamente exagerado, e daí a gente passa a reagir de uma forma muito sofrida a qualquer coisa que se apresenta, a qualquer desafio que se apresenta na nossa frente. Então, esse é o efeito desse estado de fraqueza mental. So then, if you're understanding not only external causes, there are also internal causes, which are one's own mental affliction I mentioned earlier. So if you're realizing that, even just realizing that will helps you to feel there's a hope, how difficult situation external there, how bad it is, but another cause is within one's own mind. So if that internal causes, if you overcome that, then you don't need to experiencing the suffering. So suffering which I'm experiencing not only there, is also inside. When you're just knowing that will helps you to release the feeling of hopeless, to release the feeling of inner weakness, and to release your feeling of what you call depression. So low-minded will change. Then it helps you. Second thing is, this negative emotion, the mental affliction, is curable, is changeable. So how strong negative emotions you have, if you think properly, or what you call logically, if you try it, how strong negative emotions you have, you can remove it, you can reduce it, you can eliminate that. So these negative emotions are changeable, curable. Because of that reason, how much pain right now, the stress and fears you're experiencing, all of these pains will changeable, will overcome, will fixable. So that gives you so much inner the willpower. And in order to change one's own negative emotion, you don't need to rely on money. You don't need to rely on any other people. Each of us has same power, same potential to overcome one's own mental afflictions. Bem, então, se você realmente conseguir entender esse aspecto-chave, né, que é a causa do problema estar na nossa mente perturbada, na nossa mente distraída, e assim, é claro, né, não é entender isso como um acúmulo de conhecimento intelectual, mas como uma experiência realmente genuína, né, como de uma forma muito incorporada, né. Se a gente realmente conseguir se familiarizar com essa ideia, se ela fizer sentido para a gente, então a gente vai conseguir reverter esse quadro de falta de esperança. A gente vai perceber que se realmente as causas são internas, a gente tem controle, a gente tem poder sobre elas. E por isso há esperança. Né? E daí, nesse momento, olha, é maravilhoso, porque só de saber, né? Só da gente saber, só da gente entender que a causa fundamental é interna, a gente ainda nem começou a praticar. Só de saber, a gente já consegue, isso já nos ajuda a soltar as nossas tensões, a soltar as aflições, a abandonar o sentimento de falta de esperança, a abandonar a depressão. A gente sabe, a gente consegue entender que a gente tem poder sobre as nossas vidas interiores, né, as nossas vidas emocionais. E daí, em segundo lugar, a gente experimenta de uma forma muito íntima, assim, e também por meio da lógica, que essas emoções aflitivas, elas são totalmente curáveis, né? A gente consegue curar, a gente consegue transformar, a gente consegue dar conta delas. A gente pode tentar fazer isso pela via lógica mesmo, né? A gente pode refletir sobre isso, quais são os caminhos e como que a gente experimenta essas transformações na nossa vida. Isso vai fazer a gente desenvolver força de vontade. E é muito transformador, porque quando a gente olha para as nossas vidas internas dessa forma, isso nos dá,
Isso permite que a gente ganhe autonomia e a gente pare de ficar dependendo dos outros, né? Colocando a responsabilidade nas mãos dos outros, e que a gente pare também de ficar dependendo das causas externas como dinheiro, né? Por exemplo, como posses, né? Recursos materiais que não são eles, né? Que vão nos trazer essa transformação que a gente pode e precisa. So now, how should we fix this negative emotion? Now that question will come. So in order to do that, first, which kind of negative emotions or the mental afflictions causes me? So there are variety. Some people might have too much high expectation, keeping high expectation. Some people might have too much attachment or too much anger or ego, but variety negative emotion. But among there, I mentioned earlier, one of the fundamental is self-centered. So the people, majority, we have the deep of our heart, we have a sense of I. So me, I, we have a very strong cherishing, keeping sense of I. So that self-centered, in general, all these negative emotions, from the Buddhist psychologist point of view, these negative emotions are part of wrong consciousness, mistaken consciousness. These are not the valid cognition. These are invalid, wrong consciousness, because these negative emotions are based on ignorance, based on misunderstanding, the ignorance. But it is not easy to get rid of that, in order to show all the evidence, the proof, the logic. Then we have to go rely on Buddhist philosophy, and it can take so long. So we do not have the time, but just give you simple information. At least these are the wrong, mistaken consciousness. Because of that, wrong, mistaken consciousness are changeable. If you think right, if you apply the right logic, right reason, this wrong misperception, wrong perception can turn into valid, right perception. So we need to shift this wrong, mistaken, negative, turn into valid, right consciousness, virtuous minded. Change that. So that transformation, that change, is not just simple recitation, the prayer, mantra, or some visualization alone is not enough. Simple prayers, there are many other things we're doing, is not enough. So mainly we have to apply the direct, what you call antidote attitude to these mistake perception. For instance, general self-centered. So the self-centered, too much thinking about me. So it's small things when they're going wrong toward yourself, it causes you so much anger. If you makes you a little bit happy, joy, it causes you so much attachment. If you gain a little bit money or power, it causes you so much ego, arrogance. Living with self-centered doesn't matter, good, bad, whatever things arises, either you can develop or cultivate attachment, anger, or arrogance, or maybe some, when the others a little bit benefit, progressing or gain something, you feel jealous. So all this, when this emotion arises, it disturbs you. So what's mean by mental affliction? Mental affliction, which means the mind, when the mind arises within your heart, it disturbs peace of your mind, right? It disturbing your peace of your mind. That's called mental afflictions. So that's why this mind, whenever they arises, first result, it destroys your peace of mind. Then its effect to your physical action, your speech, your decision, everything turn into negative. That's why it destroys your dignities, your values, your relationships,
friendships, everything by those misbehave. These misbehave causes by one's own mental affliction. So how should we change? How should we get rid of that? So there are very different types of the practice to change each individual's different mental affliction. Today, mainly self-centered. We are dealing with the self-centered. So how should we get rid of our self-centered? Deu um delayzinho, travou um pouquinho uma hora, talvez eu tenha perdido uma palavrinha ou outra, mas vamos lá. Então a pergunta agora é como dar conta, né? Como resolver essa questão do nosso sofrimento, né? A gente já entendeu a origem, a gente já entendeu a causa e a gente já reconheceu que por conta da causa interna a gente tem o poder de transformá-la. Mas agora, então, como transformá-la? Essa é a pergunta. Bom, primeiro, entender a natureza desse sofrimento, né? Então, esse sofrimento, ele se manifesta de diferentes formas, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, têm uma inclinação muito grande a sofrerem por conta do egoísmo delas, outras pessoas talvez sejam muito ciumentas, outras pessoas talvez sejam muito distraídas, outras pessoas talvez sejam muito cruéis, tem várias formas de manifestar isso, né? Mas, fundamentalmente, esses defeitos da mente, eles estão enraizados, de modo geral, né, eles estão enraizados numa atitude de autocentramento. Essa atitude de autocentramento, a gente chama ela, né, na psicologia budista, de uma cognição inválida, né? Ou uma consciência errada, né? Inválida também. Porque ela está baseada na ignorância, ela está baseada numa visão ignorante da realidade, né? Ao nosso redor. Uma visão errada. Então, digamos assim, essa cognição inválida, para ela ser combatida, a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre com toda a profundidade da psicologia budista para dar conta de combater essa cognição inválida, mas é muito profundo, né? Tem muita coisa para falar e eu acho que a gente não daria conta aqui de fazer isso. Mas a gente pode usar uma lógica simples, né? Para observar por que essa consciência ela é inválida, né? Essa consciência autocentrada. E uma vez que a gente consegue entender, seja por meio da filosofia budista ou por uma lógica de um bom senso, a gente consegue transformar essa cognição inválida numa cognição válida. Ela pode ser transformada, né? É importante a gente entender que, nesse sentido, no caminho da transformação da nossa mente, do treinamento da nossa mente, preces, orações, rezas, elas são boas, mas elas não são suficientes, né? Elas não vão dar conta desse problema. A gente precisa de um antídoto direto, né? Que converse diretamente com esse defeito da mente. A gente precisa de uma atitude antídoto para isso, né? Então, como seria essa atitude antídoto, né? Quando a gente olha para o autocentramento e observa que ele é a causa para todas essas emoções afetivas, a gente vai perceber que elas não acontecem só quando a gente se depara com adversidades, né, nas condições externas. Por exemplo, quando a gente está embasado nesse autocentramento, não interessa se o que está acontecendo com a gente é bom ou ruim. A gente pode até ganhar, né? Mas se a gente está autocentrado e a gente ganha, essa vitória ela só vai inflar ainda mais o nosso ego. Vai nos tornar pessoas ainda mais egoístas, pessoas ainda mais apegadas. Por outro lado, se a gente está autocentrado e a gente perde, isso só vai provocar na gente raiva, frustração, fraqueza, né, depressão. Então, quando a gente está baseado no autocentramento, não tem um resultado bom. Não há como
resultar em alguma coisa boa, ainda que as condições externas sejam boas, né? Então, esse é justamente dessa condição autocentrada, quando esse ego errado, né, essa cognição inválida surge, a mente se torna perturbada, e daí é que surgem também os comportamentos errados, né? Os comportamentos equivocados. E esses comportamentos equivocados, eles vão destruindo a nossa vida. Então, eles vão destruindo a nossa relação com a gente mesmo, eles vão destruindo as nossas relações com os outros, eles vão destruindo a nossa reputação. E daí, é exatamente assim que a gente se enfia nesse buraco sem fundo, né? Que são as nossas aflições mentais. Então, como mudar, né? Como transformar isso? Bem, existem muitas práticas que conversam, né? Que combatem, enfrentam diretamente cada tipo de aflição mental, mas a gente vai se focar aqui, a gente vai focar bastante nessa que é muito abrangente, né? Que é o autocentramento. So now the first, the self-centered. In order to overcome the self-centered, first we should look, self-centered, we don't need to look over other people. You have that. So you should look your own self-centered. So that self-centered mind, first what they're creating all the other negative emotion mentioned earlier. And another thing is the self-centered is the mind who creates you very narrow-minded, very small-minded. It's just thinking about oneself. So when the person's mind has become too small, then it's easily to feel fear, worry. When the things going wrong into you, then it can create you so much fear easily because your mind is too small. You can't able to bear these things. So anything when they comes up into you, it can easily to either angry, either fear, either worry because your mind is too small. So that's the self-centered, how they damaging you, how much is creating problems to you. So knowing that, the most of your fears and worry come from that self-centered. So knowing the disadvantages of one's own self-centered helps you to feel wish to change one's own self-centered, wish to get rid of that, wish to free from. If you do not have the desire to wish to change that self-centered mind themselves never change, never. So you need to change. But in order to change that, you have to feel that wish to change. In order to feel wish to change, you have to understanding that disadvantages of self-centered. So through that, when you really feel wish to change your self-centered, so what is the best antidote attitude to self-centered, right? What kind of mind can able to antidote to the self-centered? Is the compassion to others, love to others, cherish others. So that's how, why the compassion helps you, to feel calm, peaceful, because the compassion is the mind, which is direct opposite of self-centered. When these compassions arise or cultivate within your mind stream, your self-centered automatically decline, melted down. So when the self-centered melted down, your attachment, your anger, other emotion, then because of that, your stress, your fear, all these other pains will automatically melt it down. Because of that reason, we need to cultivate the compassion to others. So what is the compassion? How should we cultivate the compassion? Couldn't hear you. Desculpa. Bom, então, primeiro, a gente não deve usar isso que a gente está aprendendo aqui como uma régua para ficar medindo as outras pessoas. Então, não é assim, a gente aprendeu sobre autocentramento e daí a gente vai ficar olhando, fulano é autocentrado, ciclano é autocentrado, né? Não é para olhar os outros. A gente vai usar essa sabedoria
para olhar para a gente, para o nosso autocentramento, né? E daí, a primeira coisa que a gente vai observar quando a gente estudar esse autocentramento na gente é que o que ele provoca, né? O primeiro sinal desse autocentramto é que ele provoca na gente uma estreiteza da mente, né? A mente fica estreita, a mente fica pequena. Então, pela mente se apequenar, né? Por ela se tornar fraca, já que ela está totalmente autocentrada, ela não consegue enxergar mais nada além do que o seu ser, o seu indivíduo, então ela não consegue aguentar nenhum problema, ela não tem força para suportar as dificuldades, né? Ela se torna realmente muito fraca e esse é o dano que o autocentramento provoca nas nossas mentes. Então, quando a gente reconhece isso, quando a gente sabe disso, a gente vai começar a se familiarizar com essa ideia mas isso sozinho não é suficiente para a gente conseguir fazer a mudança que a gente deseja. Diante disso, a gente precisa começar a gerar um desejo genuíno de transformar, né? Um desejo genuíno de transformar as nossas mentes. E para isso, é claro, a gente precisa contemplar, a gente precisa pensar sobre as consequências desse autocentramento, né? E uma vez que a gente realmente conseguir contemplar isso, desenvolver, gerar, fazer brotar o desejo genuíno de transformar as nossas mentes, daí sim a gente vai chegar à questão chave aqui, que é o antídoto, né? Qual é o antídoto para o autocentramento, para a mente autocentrada? E, de acordo com a psicologia budista, o principal antídoto para combater essa mente é justamente a compaixão pelos outros, o amor pelos outros e o sentimento de apreço pelos outros, né? Então, é assim que a gente vai combater o autocentramento. O efeito da compaixão nas nossas mentes é um efeito pacificador, né? A compaixão é capaz de trazer paz para as nossas mentes, porque ela é ela mesma a causa oposta ao autocentramento, né? Ela tá posicionada de forma totalmente oposta ao autocentramento. E daí, quando a gente consegue fazer brotar compaixão no nosso fluxo de consciência, então a gente vai naturalmente, né, quando a gente reduz o autocentramento através dessa compaixão, a gente vai reduzir, obviamente, as emoções aflitivas como a raiva, né, o apego e dentre outras, né? E isso vai fazer naturalmente o nosso sofrimento ser reduzido, né? Então, gradualmente a gente vai ver junto com a redução do autocentramento, a gente vai ver essas emoções perturbadoras e o nosso sofrimento também reduzir. Então, é por isso que a gente deve cultivar compaixão pelos outros seres. Now the compassion is the mind. It's inside the mind. It's not external behave. The compassion is the mind who's seeking others be free from suffering. So wish all beings be free from suffering. That kind of desire, that kind of wish, it's called the compassion. You wish all sentient beings, including the people you hate, the people you dislike, including them. So all sentient beings, wish them to be free from suffering. So that kind of desire, if you feel, if you're experiencing, that that compassion will eat your self-centered. We're going to destroy your self-centered. We're going to overcome, eliminate your self-centered. But that wish is not easy to feel. Why it's not easy? Why compassion is difficult? It's not because of compassion itself is difficult. It's not. There are many, we call the bodhisattvas. They're living with this compassion for whole life, every day-to-day life. It's natural there. But for us, why this compassion is difficult? Because you are under the influence of self-centered.
When the person which is so much strong influenced by self-centered, these people have more difficult to feel compassion. So who make difficult to cultivate compassion? You're self-centered. There's nothing outside there. So you can see when you try to feel compassion, it is so difficult. That means you have so strong self-centered, right? It's simple. You can test yourself. But now, how should we cultivate compassion? So now compassion means wish others be free from suffering. But how should I feel that? Okay, feeling that kind of feeling toward your own children, it's easy, right? Your children, when they suffer, you wish your children be free from suffering. It's easy, not difficult. Your struggle is strangers. Your struggle is your enemies. Your struggle is the people you hate. Those people, you feel so difficult, to feel this compassion toward them. Why? Why it is difficult? Because your mind is not close with them. So when your mind is stay very distant with the other, that makes you difficult to feel compassion. Why it is very easy for your children? Because you are very close with your children. The people you feel close, you feel much easy to feel compassion. People you feel very distant, more difficult to feel compassion. So therefore, in order to generate the compassion, first we have to generate sense of closeness. It's called the mind of endearment. And a Tibetan called Yongi Champa, which means the mind of endearment. Like feel like affection, love. So feel like so dear, right? Dear to other, that feeling, sense of closeness. So how should we generate the mind of endearment or the affection, love, the sense of closeness? How should we generate that? Appreciate others' kindness, right? Understanding others' good qualities. So everybody's, do have something good qualities there. From the Buddhist perspective, we believe all sentient beings has Buddha nature, right? That's very positive things, Buddha natures. So that means all sentient beings are potentially to be free from their mental affliction. Their potential to become one of the kindness person, one of the kind persons. Everybody has that potential. But from you, it's important thing is when you look to other people, you first try to look the good side, not only the bad side. So when you try to look from the good side, the positive side, you can see there are many good things, many positive things. When you see others good, others positive things, that helps you to feel close to them. So either you point is outside how bad it is, how good it is. It's not that much what you call important. Important thing is what you see. That's reality for you. That's will going to affect you. So what you see is based on the way you look. If you look in the positive way, you will see positive. If you look at the negative way, you will see negative. So because of your own benefit, you should try to learn first how to look others' good qualities. Muito bem. Então, a gente precisa, quando a gente está falando de compaixão, a gente também precisa começar a entender que essa é uma qualidade interna, né? Então, essa qualidade está dentro das nossas mentes. Esse tipo de mente, né, a compaixão como um tipo de mente, é uma mente que está o tempo todo buscando liberar os outros do sofrimento, né, e desejando que os outros se liberem do sofrimento. E isso não inclui apenas os seres queridos, mas também as pessoas difíceis, os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente odeia por qualquer motivo. Esse tipo de desejo genuíno de que os outros seres se libertem do seu sofrimento, ele é
o único antídoto capaz de fazer a gente superar a mente autocentrada, né? Esse autocentramento que nos destrói por dentro, né? Ele é o único que pode reduzir, eventualmente eliminar esse autocentramento. Mas a questão é que não é fácil sentir essa compaixão, não é fácil desenvolver essa compaixão dentro da gente. Mas por que é tão difícil? Bom, não é difícil porque a compaixão é difícil, né? Se a gente olhar para alguns praticantes, né, alguns grandes praticantes, a gente vai ver que eles atravessam a vida deles respirando compaixão, né? Vivendo a compaixão o tempo todo. Então, por que para a gente é difícil praticar a compaixão? Para a gente é difícil praticar a compaixão porque nós estamos altamente contaminados pelo autocentramento. Nossas mentes estão muito mergulhadas nesse autocentramento. Então, quanto mais autocentrados nós estamos, mais difícil vai ser de praticar a compaixão. Então, somos nós mesmos, né, que adicionamos essa dificuldade à prática. Então, a gente pode fazer uma experiência, né? A gente pode experimentar na nossa vida, né, praticar a compaixão. E daí, se for muito difícil, se a gente sofrer muito ao praticar a compaixão, então, muito provavelmente, o nosso senso de autocentramento, essa mente autocentrada, ela está muito forte, ela está muito enraizada. Então, isso vai nos dar um bom termômetro, né, de como nós estamos. Mas, então, como que a gente pode provocar essa compaixão na gente, né? Como que a gente pode nutrir isso? Bom, com os nossos filhos, por exemplo, com as pessoas próximas, né, com as pessoas que a gente gosta, é muito mais fácil, né? A gente não precisa se esforçar muito, é natural, é quase que um efeito natural, né? A gente gostar dessas pessoas e desejar que elas não sofram. Mas e os nossos inimigos, né? E as pessoas difíceis, as pessoas com quem nós temos diferenças? Daí sim, né? Daí é que está o X da questão. Mas por quê? É importante a gente pensar assim, por que com as pessoas queridas a gente consegue desejar que elas se livrem do sofrimento e por que as pessoas com quem a gente tem diferenças a gente não consegue? Bom, isso é porque as nossas mentes, elas se sentem distantes dessas pessoas com quem a gente tem dificuldades, né, diferenças. É fácil com as outras pessoas, é fácil com as pessoas queridas, porque as nossas mentes, por outro lado, se sentem muito próximas delas, né? Então, é tudo uma questão de perspectiva, de percepção, né? Como que eu me percebo perto ou distante das outras mentes, né? Das outras pessoas. Então, é por isso que no budismo a gente fala sobre a importância de, antes de cultivar a compaixão, antes de ir para essa prática, né, de cultivar a compaixão em si, que é esse desejo genuíno de que o outro se livre do sofrimento, a gente precisa começar a gerar uma mente de proximidade, né? Essa mente que no inglês a gente chama de mind of endearment, né, que é esse senso de bem-querer e de proximidade com o outro, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso fundamentalmente nutrindo apreço pelas qualidades dos outros, nutrindo apreço por todas as coisas boas que os outros fazem, direta ou indiretamente pela gente, né? No budismo, a gente acredita que todos os seres sencientes são dotados de natureza búdica, né? Então, todos eles têm a natureza do Buda e todos eles são elegíveis a essa condição, né? Todos eles têm o potencial para essa condição de se tornarem os seres mais generosos, os seres mais amorosos, os seres mais sábios, né? Todo mundo tem essa condição. Mas a questão é que quando a gente olha para os seres, a gente enxerga os defeitos, né? A gente fica impondo, a gente fica sobrepondo as nossas percepções dos defeitos deles. Então, é fundamental nesse ponto a gente entender que a forma como a gente olha, né, o que a gente consegue enxergar é o que importa, né? E daí, quando a gente consegue olhar para o outro e ver o lado bom, isso vai nos ajudar a desenvolver proximidade. Agora, se a gente olhar e a gente ficar vendo negatividade, a gente ficar vendo defeitos, com certeza é assim que os outros vão se manifestar para a gente e isso vai nutrir, então, a distância, o distanciamento, né? É assim que
funciona. So then, through the understanding the others' good qualities, others, what you call the kindness, all this, when you try to look there, when you remember there, that helps you to keep your feeling close to others. For specific during these days, the COVID-19, you can see there are many caretakers, like doctors and nurses. They take huge, big risk from themselves and helping, saving so many people, the patients there. There are many charities. There are many people helping the people who do not have foods, who do not have shelters. You can see in this world, there are so many good things also going on. So try to look these good things, individual level, society, communities, everywhere, and try to appreciate, feel gratitude toward this world. So when you feel very, what you call, feel gratitude, feel really appreciating this kindness, then your minds feel close to others. You're feeling dear to others. When you feel that, then you can include all those people. First, you can you really feel close, people who are suffering, try to feel the compassion, wish them to be free from sufferings. Then you can try to apply to the, the neutral beings. You do not have any distant or close relationship with the people. Apply that feeling, same thing toward them. First, your own family members or people you feel very close to them. Second, to the neutral people, the people you do not feel close and distant. They're called neutral beings. Then after, when you okay to feel, then you apply to the people you hate, the people you dislike. So those people you should try to feel. And these people, at least these other people also wants to live happy, peace, do not want suffering like you. And all those, whatever behave, the action and negative things when they turn, all these causes by their ignorance, their arrogance, their wrong consciousness, the personality, the person's level, he or she, their nature is just wants to live happy, peace like you. So try to apply that same, the feeling, wish them also free from their ignorance, their arrogance, or whatever you see something negative things, wish to free from them. Finally, entire sentient beings, the being who's seeking peace and happiness, who do not want suffering, you wish them, all of them, wish to free from suffering and the causes of suffering. So that feeling, so that's called the meditation, is you have to feel. So feeling first difficult, but when you try, it can calm. It can stay for a few seconds. It will melt it down. Again, you try and think, I mentioned earlier, feel close to them, think about their good qualities, think about all these sufferings they're experiencing. Again, then feeling comes. So when you do this again, eventually this, the compassion feeling will, what you call cultivate from deep of your heart. As soon as when this compassion, when you feel it, you just hold it with that. You just stay, remain with this compassion as much as you can. So when you try that little bit longer, first with a strong effort, very short time, then, longer, less effort. Finally, it comes naturally. When these feelings come, the compassion feelings comes naturally, your self-center will going to melt it. When self-center melt it, you can see the attachment, the anger, all those emotions you have will reduce. When these things reduce, you can see the pain, the anxiety, the fear, the worry. So all these inner pains will be reduced, eliminated. Then finally, you can live with very mental peace yourself, happy. So when you are happy and peace, you can share your inner peace and the joy, the happiness with your family, with others, with the society. That's why, the compassion, the meditation is one of the best, the medicine
can help you to cure your self-centered, through that, all your inner pains and sufferings. And thank you very much. Bom, então, quando a gente consegue compreender e quando a gente consegue considerar a gentileza, a bondade, as qualidades dos outros, isso então vai nos ajudar a desenvolver essa mente de apreço, essa mente de proximidade, né? Por exemplo, se a gente olhar para esse mundo em crise com a Covid-19, a gente vai perceber que tem muitas razões para a gente ver bondade e positividade. Por exemplo, todos os médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras que estão na linha de frente, atendendo os pacientes nos hospitais e se arriscando, né, se expondo à doença. A gente também vai ver muitos voluntários e voluntárias que têm se disposto a levar alimentos e recursos para as comunidades menos favorecidas, né, as comunidades vulneráveis. Então, tem muitas coisas boas acontecendo também, tanto no nível individual quanto no nível social, e a gente pode sempre se apoiar, né, nessa positividade para a gente conseguir desenvolver uma mente de proximidade, de apreço em relação aos outros, né? Esse senso de gratidão pela vida, ele, sem dúvida nenhuma, vai nos dar uma disposição para que a gente se sinta próximo dos outros. E daí é claro que a gente pode começar fazendo essa prática geral, mas depois a gente pode começar a tentar se desafiar um pouco, né? Então a gente pode fazer uma prática gradual. A gente pode, por exemplo, começar incluindo as pessoas mais próximas nesse nosso desejo, né, de que os outros se livrem do sofrimento. Então a gente pega os nossos parentes, os nossos amigos queridos, e a gente vai notando, né, como eles sofrem e como a gente deseja que eles se livrem desse sofrimento. Aos poucos, a gente pode ir trazendo seres que são, digamos assim, neutros, né? Ou seja, aqueles com quem a gente não tem, a gente não desenvolveu nenhum tipo de apreço particular por eles, né? Eles nunca nos fizeram nem bem nem mal. A gente inclui eles nesse nosso desejo de que eles se livrem do sofrimento. E daí, aos pouquinhos, a gente pode começar a incluir de forma gradual as pessoas difíceis, aquelas pessoas com quem nós temos diferenças. E a gente vai perceber, né, conforme a gente for passando por esses três grupos, esses três cestos, né, de seres, a gente vai começar a perceber que todos eles apenas desejam a mesma coisa, que é serem felizes e se livrar do sofrimento, né? Todos eles são fundamentalmente iguais nesse lugar. E o que causa a diferença, principalmente no grupo das pessoas difíceis, é justamente a ignorância, né? Essas pessoas fizeram coisas que nos magoaram, né? Que fizeram mal para a gente, por conta da ignorância deles, por conta das emoções aflitivas. Mas, fundamentalmente, o que eles querem é justamente se livrar dessas emoções aflitivas. Eles querem ser felizes. Então, se a gente quer o bem, né, de todo mundo, inclusive o nosso, a gente deve desejar que essas pessoas se livrem do sofrimento delas, né? E daí, logo depois disso, a gente deve incluir o mundo inteiro, todos os seres, abarcar todos os seres nesse desejo, né? E daí a gente vai fazer isso não só num nível cognitivo, ou seja, num nível, digamos assim, intelectual. É justamente por isso que a gente pratica a meditação, né? Essa prática de compaixão é uma prática de meditação, porque a gente quer sentir isso, a gente quer incorporar essa qualidade, né? Não é só entendê-la, a gente quer incorporá-la. E daí, no começo, vai ser assim, a gente vai meditar, daí a gente vai desenvolver, a gente vai sentir essa compaixão por algum tempo e ela vai sumir. Ela, de repente, vai perder força, vai desaparecer. Não tem problema, isso é completamente normal. A gente vai tentar de novo e de novo. E daí, aos poucos, daí a gente sentiu que, de novo, né, apareceu esse forte sentimento de compaixão. A gente vai tentar
sustentar, a gente vai tentar permanecer, a gente vai tentar repousar nessa compaixão por mais tempo. Talvez no começo isso exija da gente um grande esforço. Aos poucos esse esforço vai diminuir, a gente vai precisar de fazer menos esforço, até que num determinado momento, depois de muita prática, a compaixão ela vai ser absolutamente natural, vai ser absolutamente normal para a gente. A gente vai conseguir agir informado pela compaixão de forma muito natural. E daí, esse autocentramento, ele vai naturalmente se dissolvendo, né? E com essa dissolução do autocentramento, a gente vai observar a redução das emoções aflitivas. Com a redução das emoções aflitivas, a gente vai observar a redução da dor e do sofrimento. E daí, finalmente, a gente vai conseguir ter uma vida feliz, uma vida satisfatória, mas muito mais importante do que a gente ter uma vida satisfatória apenas, a gente vai ser capaz de compartilhar essas qualidades com os outros, né? E é por isso que eu proponho que a meditação da compaixão, ela é o melhor antídoto para que a gente se cure desse autocentramento. Muito obrigado. Okay, any questions now? Então, agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Quem quiser fazer a pergunta no chat, pode ficar à vontade. Aparentemente está todo mundo iluminado já, né? Não temos nenhuma dúvida. Geshe La, you have successfully enlightened everyone. They're all freed from suffering, no question. Okay. Okay. Okay, hold on. One sentient being is still suffering. Okay, so we have a couple questions here. So one person is Janaína is thanking you, and she's saying that she's still digesting your beautiful words. And then one person is asking whether, do you know, Geshe La, have you ever heard about the practice of Reiki? Reiki? Yeah. I know a little bit, not detail. Okay, yeah, it's like I think it's a Japanese origin practice. So that person is asking whether applying Reiki is also a form of compassion. I don't know exactly all this Reiki number 1, 2, 3. I saw one of the texts, which is one of my friends in South Africa. She was something Reiki master or something. She showed me some kind of their practice. According in that book, they talk about the 4 immaginables. So the 4 immeasurable is the immeasurable compassion is there, immeasurable love, equanimity, joyfulness. So among there, I saw there's immeasurable compassion. Maybe you're doing this, helping to other people out of your compassion. So your compassion, put it into the actions, then, healing whatever variety the external doing, but the compassion is each individual's the mind, the intentions. So that's why, according to her, one of their practices, it's about the compassion there. Então, o Geshe lá está falando que ele não conhece muito bem Reiki, né? Não é, melhor, ele sabe que essa prática existe, mas ele não é um grande conhecedor, né, desse método. Mas que quando ele era professor residente na África do Sul, ele conheceu uma pessoa que praticava Reiki.
E essa pessoa parece que mostrou tipo um booklet, né, um manual para ele que citava as quatro qualidades do coração, né, as quatro incomensuráveis. E daí a gente sabe que uma das quatro incomensuráveis é a compaixão. Então, numa conversa com essa pessoa e por conta do contato que ele teve com esse material, ele entende que sim, né, que é uma forma de desejar que o outro se livre do sofrimento dele, e essa pessoa tinha essa percepção, né, de que a prática da compaixão faz parte desse método, né, do Reiki. Thank you, Geshe La. So Marco Antonio is asking, how can I actually practice compassion meditation? How can I learn the practice itself? So it will take quite long explanation. The real compassion training. Sorry, can I add a follow-up question because it's related? So yes, you can tackle both at the same time. So Marco Antonio is asking about how to practice, and Roberto is asking whether compassion meditation is vipassana or shamatha. Go ahead, sorry. Okay, so yeah, detail the compassion step by step, I can't explain because we do not have enough time to explain detail. So I will go into very short, briefly way mentioned earlier. The first, when you meditate, first you have to discipline your mind. So keep your mind very calm. So that's why they're doing the breathing meditation. It's just disciplining, concentrate. As soon as when your mind is calmed down, when you're doing the compassion meditation is analytical meditation. It's called the vipassana, analytical. So you have to analyze because you have to feel. So analyzing, like, if you traditionally way to go, it will take, I mentioned earlier, it will take lots of time to go detail. So I try to go a very simple way. I think next time, whenever I have 8 verses of training the mind teaching, maybe it can come more detail on that subject. But right now, I just give you the simple is, as soon as when your mind is calmed down, you have to meditate on equanimity. Keep your minds equal, the feeling to all beings. But they also have different process to feel equal. Then you feel meditation on sense of closeness. So this all analytical. You have to use the logic, the reason to feel close. Then when you're feeling close, then compassion. So this compassion you feel when you analyze, you just keep your mind in like that is never feel. So you have to think to feel. So you have to apply the logic, the reason, seeking others' sufferings, and all this think, then you feel. So I can't give you detailed information I mentioned earlier because our time is very limited. But furthermore, the next teaching, I think 8 verses, maybe I will go a little bit detail. Muito bem, então assim, se a gente for destrinchar, né, se a gente for para os detalhes, para as minúcias dessa prática, vai levar muito tempo, porque ela é uma prática analítica, ela é uma prática de vipassana, então ela é uma prática que vai exigir da gente um rigor filosófico, aí, né, uma leitura muito, muito detalhada. Então eu vou me esforçar aqui para dar uma resumida, né, para mostrar em linhas gerais como é que isso acontece. Então, para a gente praticar a meditação de compaixão, primeiro a gente começa da forma como eu ensinei no encontro passado. No encontro passado, a gente estava falando sobre a importância da gente disciplinar nossa mente primeiro. Então, primeiro a gente se acalma, a gente cultiva essa estabilidade, e daí, a partir de uma mente estável, disciplinada, a gente vai começar a prática de compaixão. E a prática de compaixão, sem tantos detalhes, né, se a gente for olhar em linhas gerais, ela funciona em 3 etapas.
A primeira etapa é a gente cultivar equanimidade. Então, a gente vai observar, a gente vai contemplar a igualdade, né, a equanimidade entre todos nós. Então, a gente vai perceber como todos nós desejamos ser felizes, como todos nós desejamos evitar o sofrimento, como nós somos fundamentalmente iguais. A partir dessa contemplação da equanimidade, a partir de uma mente equânime, né, sobre os outros, então a gente vai conseguir cultivar proximidade e apreço. E uma vez que a gente conseguir cultivar proximidade e apreço, então a gente vai conseguir realmente praticar a compaixão. E a compaixão, ela é um estado, né? Ela é um estado da mente. Então, a gente vai procurar cultivar e sustentar esse estado pelo maior tempo possível, né? É uma coisa que a gente sente, é uma qualidade que a gente incorpora, né? Então, é assim que se pratica, né? Em linhas gerais, é assim que a gente pratica a meditação de compaixão e é assim que a gente cultiva essa qualidade. É claro que eu vou entrar mais nesse tema no meu próximo curso, que é os 3 encontros sobre os 8 versos que transformam a mente, mas nesse momento eu vou explicar apenas em linhas gerais mesmo como que isso funciona. Geshe La, maybe one last question before we end the session. It's a question from our dear Jean. So Jean is asking, how can we cultivate the mind of endearment for someone very powerful and who's creating a lot of suffering for many people? How can we cultivate the mind of endearment for someone who's very powerful and who's creating a lot of suffering for many people? Okay, now first point is, you have to... Sorry, Geshe La, Jean wrote it in English. Então, a pergunta da G como que nós podemos cultivar a mente de proximidade e apreço por um ser que tem muito poder, detém muito poder e está provocando muito sofrimento em muitas pessoas. Okay. Now the first thing is you have to be really smart. So smart, which means the other person, they're very powerful, creating too much problems. Because of that reason, if you live with full of anger toward this person, living with full of hatred toward this person, or living with full of sad toward this person, you suffering and you damaging yourself. Or if you love to this guy, the same guy, you love to him or her, or you feel compassion to that person, you are happy. You are very calm and happy. Other side, from him or her side, doesn't matter. Either you hate, either you love. It didn't affect anything to this person. So that's what we should think. Being a compassion and love to that person, you have so much advantages, benefit. Being an anger and hatred toward this person, you creating suffering. So why you love and compassion to that person is because you want to live happy. It makes you happy. For them, doesn't matter anything. That's the first thing. Then second, in order to feel compassion, because if order to live very peaceful yourself, you are not happy because you're so much angry, so much hate to these people, creating problems once after once after one after. It makes you so much angry and it makes you so much suffering. So in overcome this suffering, you're adopting compassion. It's only the medicine to cure your this inner. So how should we do that? So in order to feel compassion, of course, I mentioned earlier, you have to feel closeness. There's no way any other.
If you don't feel close to this person, if you feel not dear to that person, your compassion never comes from your heart. It just remains in the brain. It just remains in the mouth, but it never goes to your heart. If the compassion not absorbing in your heart, your anger never gone. Your pain never eliminate. You will still suffering. Because of that reason, you have to generate this, closeness. So when you decide that, there's no any other choice, I have to do that, but then how should I do? So that's a very different question. Because the person says, it's very bad, how can you do this? Impossible. If you look on that perspective, then this process is not going to work. You're really thinking that way. I need unnecessary this. So I have to feel there's no other choice. So how should I do that? So from that perspective, then when you look, okay, only to feel closeness is if I see something good qualities. So you have to look the good qualities, because those people, there are hundreds of thousands of people feel very dear, seeing them, this is the great person, very kind person. For them, it feels very joy and happy and compassion to this guy. But for you, it's difficult because way of your seeing, way of those people are seeing are too different. Even the same person, each individual, what you see, it will going to be affect you. So to change that, what you see, because what you see, it makes you angry. So you need to change. Because of that reason, how should I look at something good called? Then when you dig down, at least being a human, his or her fundamental desires just wants to live happy and peace, do not want suffering. Exactly same what you feeling, and their feelings are completely same. You have a right to live happy and peace, they also have same right. Your goal is happiness, long lasting. Their main goal is long lasting happiness. They want to live happy. But all those mistakes they're creating because of their ignorance, their arrogance, their negative emotion. So their negative emotion is seeing them as a mental disease. And their negative emotion, the persons are too separate. Your anger is not a you. Same, his or her anger is not his or her, not the person. His or her ignorance are not the person. This is part of their mental disease, right? Then another side is, oh, what is his or her benefiting to other people? How many people helping them? There have other side of the good story there. So try to look this good story again and again. Try to reflect it. Try to look this and try to learn to appreciate this good side of his or her story, or good side of his or her actions, many other things. So benefiting many people might be. So thinking these, try to look there, then you will see. So when you see that, then slowly, you feel closer. So I'll give you one example now. When you see the guy outside there, he's fighting, looks like very rough person, right? As soon as when you come in, maybe you are sitting in the restaurant, you're drinking coffee and you're seeing these guys behave, looks very horrible. As soon as these guys come into the restaurant and you see front of you, maybe just beside few what you call the feet beside you, if you fall down, what you feel? You feel joy. Yes, he need that. Then he come sit beside you. And he talk very nice to you. He pay the coffee, and he tell you his or her story, behind there. Maybe he lost family, how he become angry, how much he or her suffering, all this information with very kind. Then when he left, same, after a few steps, he fall again. When he fall again, you feel, oh, I'm sorry. Before a few seconds, when you see these guys falling out, you feel joy. After a few seconds, when he fall down, you feel upset.
sorry. Why? Because you see his or her, this guy's inner good qualities. That seeing that, it changed your mind. And human mind is impermanence. It's always change, always. It's not permanence, solid, always change. So you should be very smart to dig down and to find the good stories, the other side of the good story, the kindness, all the good things. Try to reflect this again. Slowly, your mind will be, a change. But being a compassion doesn't mean I accept these guys or this person's wrong. Mistake is the mistake. Wrong is you have to fix it. Whatever, from the peaceful way, from the wrathful way, we have to stop those behave. But compassion to the person, which this guy is free from suffering, that you still keep going. So that's why, you change way of your perspective, your feeling will be changed. Sorry, it's taking a little bit long. No problem. That's very sensitive issue. Pessoal, eu admito que o meu autocentramento, ele obscureceu minha mente de tradutor, e como eu acho que, assim como muitos de vocês, eu também estava precisando ouvir uma resposta para essa pergunta, em muitos momentos eu me peguei completamente mergulhado no meu próprio sofrimento e dei uma viajada nas minhas angústias. Então, por favor, Gê, se eu esquecer de alguma coisa dessa resposta preciosa, você fica muito à vontade para entrar, tá bom? E me ajudar. Bom, então, primeiro, a gente precisa ser muito inteligente para resolver esse problema que foi proposto aqui na pergunta da Gê. Em primeiro lugar, porque quando a gente pensa nesse sentimento de animosidade, de raiva contra uma pessoa que está fazendo algo injusto, a gente normalmente pensa que com a nossa raiva ou com esse sentimento de aversão, a gente está fazendo algum tipo de justiça objetivamente no mundo, né? Mas a verdade é a seguinte: você pode amar essa pessoa, assim como você pode odiar ela. Tanto faz. Pensa bem. O seu ódio, o seu amor, que importância eles têm para essa pessoa? Como que está afetando ela? Ou como que está provocando alguma justiça objetivamente no mundo, né? Não tá mudando nada. Então, para essa pessoa, tanto faz se você está desenvolvendo um monte de sentimentos negativos, se você odeia, se você tem raiva, ou então se você ama, se você adora essa pessoa. Tanto faz, não está influenciando em nada. Agora, aonde que isso influencia? Isso influencia na sua esfera, na esfera individual. Você, a pessoa que está produzindo, que está experimentando, que está vivenciando essas emoções, sim. Você vai sofrer com isso, você vai desenvolver um monte de dor, de sofrimento, e isso vai impactar na sua vida. Então, em primeiro lugar, por você mesmo, né? Pela sua própria saúde mental, pelo seu próprio bem-estar, é muito importante que você cultive, que você desenvolva essa mente de apreço e de proximidade, que você consiga parar esse ciclo de raiva e de ódio. Agora, em segundo lugar, né? Vamos pensar na outra pessoa, né? Esse outro ser, né, que está aí, que, enfim, está provocando sofrimento para as pessoas, ele em si, a gente precisa encontrar algum ponto de proximidade com ele, né? A gente precisa encontrar algum ponto de igualdade com esse ser. E o ponto que a gente pode encontrar de igualdade fundamental é, assim, pelo menos ele é um ser humano. A gente sabe disso, né? Ele é um ser humano, e como ser humano, ele sente vontade de ser feliz, ele sente vontade de se livrar do sofrimento, e por conta disso, já é suficiente a gente entender que qualquer falta dele, né, qualquer erro dele, qualquer sofrimento que ele esteja causando, tem origem na ignorância dele, tem origem na incapacidade dele de se regular, de se esclarecer, de, enfim, agir com compaixão.
Então, por conta disso, a melhor coisa que a gente pode fazer, obviamente, é desejar que essa pessoa se livre da ignorância dela e do sofrimento dela. E o melhor jeito de fazer isso, o melhor jeito de gerar essa mente de compaixão, como a gente falou anteriormente, é primeiro gerando essa equanimidade e essa mente de apreço e de proximidade. Como fazer isso? Bom, primeiro a gente pode pensar que, muito provavelmente, algumas centenas de milhares de pessoas pensam diferente da gente, né? A gente pode pensar que 33% de uma gigantesca população pensa diferente da gente, né? Então, por exemplo, essas pessoas olham e veem nesse ser uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, uma pessoa boa. E, bom, provavelmente eles conseguem ver qualidades nesse ser, né? Qualidades que talvez da onde eu olho eu não consigo enxergar, mas ele satisfaz as necessidades desses seres. Ele consegue fazer com que esses seres se identifiquem com ele. Então, nesse sentido, a gente vai descobrir que a gente não consegue gerar proximidade porque a gente tem perspectivas. A gente está olhando para esse ser de lugares muito diferentes dessas outras pessoas. Então, fundamental, importante que a gente reconheça isso, né? Comece por aí, reconhecendo que para alguns seres ele é bom, enfim, né? As coisas que ele faz fazem sentido e para a gente não faz. Então aí a gente já consegue começar a reconhecer que, bom, ele tem alguma qualidade, né? Porque se ele consegue, se ele faz sentido para essas outras pessoas, alguma qualidade ele tem. Então a gente vai perceber que ele é um ser humano, ele só quer ser feliz, ele só quer evitar o sofrimento, ele sofre e provoca sofrimento por causa da ignorância dele e ainda assim ele consegue fazer coisas boas para algumas pessoas, né? Então, dessa forma, gradualmente a gente vai conseguir desenvolver proximidade, a gente vai conseguir desenvolver apreço e a gente vai mitigar essa raiva e a gente vai mitigar esse ódio. Agora, isso não significa que a gente precisa aceitar as coisas erradas, digamos assim. A gente não precisa aceitar enfim, os equívocos, né, dessa pessoa. A gente precisa, de fato, combater, a gente precisa, de fato, se opor a isso, a gente precisa, de fato, reconhecer que está errado, mas isso não significa que a gente precise internamente gerar sofrimento para a gente, que a gente precisa perturbar as nossas mentes. Então, uma coisa é como a gente combate as coisas erradas no mundo, fora, e outra coisa é como a gente se protege, a gente se cultiva, a gente cultiva as nossas qualidades. Então, a gente precisa conseguir, enfim, ser muito esperto, a gente tem que ser muito inteligente, né, para entender a diferença tênue, né, sutil que existe entre dar conta das nossas emoções negativas, mas ao mesmo tempo não passar pano, digamos assim, para as coisas erradas que estão acontecendo lá fora, né? Gê, eu não sei se é isso mesmo. Acho que só uma Finally, coisa. Deixa ela falar. One add, okay, future, little bit. So compassion, sometimes people will misunderstanding. Compassion, feel compassion, which means compassion to the person, which doesn't mean we accepting, the person's his or her decision or all these things. That doesn't mean that. So out of compassion, if the person's making wrong decision or action who hurting so many people, you have to stop. You have to use any your powers, your talent with a skillful way to stop. But the stop doesn't mean you have to be angry. That's why people misunderstand it, because out of anger, when you try it, it goes mostly out of emotion, not from intelligence. So that anger sometimes blind your intelligence, then blind emotion. Even you trying to fix that, sometimes it's making more problem, making more mistake. So when you compassion, your mind is completely calmed down. So it gives you so much power to your intelligence, your wisdom, to look from all different perspectives. How should solve this problem? So that's why
sometimes misunderstanding, oh, compassion is between, oh, I accept everything. It's not at all. That doesn't mean that. Compassion gives you calm down and give you full power of your intelligence. So you use intelligence, then you apply to any mistake behave, how can you stop them, which way, that you can do, but still keep compassion. So it makes you calm, happy, and your work will be very effective, very beneficial. So finally, I want to add that on here. And thank you very much. Então, bom, é super importante a gente entender que essa questão, né, de praticar a compaixão, ela não pode ser confundida com a permissividade. Muitas pessoas confundem ser compassivo com ser permissivo, né? Não é a mesma coisa, né? Ser compassivo é cultivar suas qualidades interiores, ou seja, cultivar aquelas qualidades que nos fazem bem, como a gente vinha falando, a compaixão, a bondade amorosa, o apreço, a proximidade. Mas é claro que a gente tem um olhar correto sobre o mundo e sobre o que está acontecendo lá fora. E daí, a gente reconhece que se a gente quer parar o que está acontecendo de errado lá fora, se a gente quer colocar um basta para as injustiças que estão acontecendo lá fora, a gente vai precisar de meios hábeis, a gente vai precisar ser inteligente, a gente vai precisar de vivacidade. E para isso, a nossa mente não pode estar obscurecida pela raiva, a nossa mente não pode estar obscurecida por esses defeitos. Se ela estiver obscurecida, a nossa capacidade de inteligência vai ser reduzida, e daí a gente vai se tornar ansioso, a gente vai se tornar, enfim, ignorante, né? E daí vai ser muito mais difícil a gente combater o que a gente olha de injusto, de errado, de equivocado que está acontecendo lá fora. Ao passo que se a gente conseguir cultivar essa proximidade, não é sobre permitir que o outro faça o que ele quer, mas é que desse lugar de profundo equilíbrio, desse lugar de profunda estabilidade, a gente vai conseguir tomar decisões, boas decisões, né? Decisões equilibradas. Então, é importante a gente fazer essa, digamos assim, essa retificação que muitas vezes é confundido, compaixão com permissividade. So, Geshe La, everyone is thanking you deeply for your insight and your teaching. I am deeply touched, especially by this last answer. Thank you very much for I appreciate very much your advice and your teaching. Pessoal, então, só lembrando, amanhã nós temos uma programação super especial com uma das pessoas que está aqui, a Elisa Cosassa, né? Ela está aqui na nossa live de hoje. Amanhã, a Elisa, ela vai falar sobre a pesquisa científica sobre meditação e yoga, né? Ela vai falar sobre como as práticas contemplativas, a meditação e yoga têm contribuído para o entendimento dos benefícios para a saúde, né? E esse programa começa às 2h da tarde e vai até às 3h da tarde, né? Então, 3h30. Então, para aqueles que tiverem disponibilidade, vocês podem usar o link que a gente manda sempre para vocês. Sempre vale lembrar, né, para aqueles que chegaram no final, se sentirem inspirados, se puderem contribuir e se puderem passar para frente também para as pessoas que vocês conhecem e que têm possibilidade também de contribuir com a gente fica muito grato. A gente quer agradecer às pessoas que já estão fazendo doações. A gente ficou muito comovido, muito tocado com isso. Muito obrigado mesmo, viu? A todos vocês. Então, desejamos uma boa noite. Esperamos que vocês possam ter um bom descanso, um bom final de semana. E para aqueles que vão estar com a gente amanhã, nos vemos amanhã. Geshe La Tuches Jue. Thank you, Valentine. No problem. Obrigado. Até mais. De nada. Obrigado.